Gente, todo ano, desde que nós chegamos aqui, nesse período de Quaresma até o Pentecostes, né? Nós temos um tempo enquanto igreja que nós, principalmente como liderança, mas sempre dando e estendendo a oportunidade para todos que façam parte da nossa igreja e querem também desfrutar disso, um período de consagração e de busca intensa, né? A manifestação de Deus. Então, nós vamos agora da sexta-feira, né, até o dia de Pentecostes. Nós vamos ter aí um período mais intenso, né, principalmente com a liderança, mas todos estão convidados. Mas da Páscoa ao Pentecostes também nós temos ali aqueles jejuns que nós fazemos semanais, né, onde nós vamos dando a opção para que todos vocês que talvez nunca participaram, que talvez nunca fizeram, para que todos vocês possam desfrutar também do que é ser um cristão cheio do Espírito Santo que ora, lê a Bíblia e jejua, né? Olha isso, eu sei que era para ser comum isso, né? Mas infelizmente nos dias de hoje isso não é muito ensinado e nem muito praticado pelos cristãos, né? Então, uma boa parte dos cristãos, até dos que estão com a gente, né, às vezes já participaram 20, 30, 40 anos de outra igreja e nunca tinham feito um jejum. Olha isso. Então, nós queremos dar essa oportunidade para vocês, né, para que vocês possam desfrutar disso. E é em cima disso que eu quero ministrar hoje. Eu quero ministrar hoje sobre uma nova unção. Abra, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 17, né? Só para dar um feedback para vocês, né? O Alessandro está aqui, o Ju, o Pedro, o Renatinho, eles vão estar lá hoje. Gente, faltam 28%, fala assim, 28%, para a gente finalizar as aquisições das máquinas de ar, para que a gente aí esse mês ainda, quem sabe no aniversário, na nossa gravação, nós já podemos ter as novas máquinas de ar aí. Olha assim, olha para a pessoa que está ao outro lado e fala assim, deixa Deus usar a sua vida também, fala. Se Ele já usou a sua, fala assim, Ele já usou a minha. Se Ele não usou a sua ainda, fala, vai usar a minha hoje também. Fala aí. E lá no final nós vamos matar isso aí, vamos resolver. Vai ser muito especial, se Deus quiser. Nós vamos aí poder adorar o nosso... Não que seja necessário, gente, né? Estava ensinando para os nossos jovens, né? Quando eu fui fazer uma cruzada na África, né? Eu sei que aqui é quente, mas eu não sei o que acontece com o sol lá. Parece que ele arde mais, sabe? E lá não tem telhado, porque como é muita gente, não cabe num prédio. E também não tem piso, então a gente fica no meio da terra, né, e no sol. E aí, para o sol não vir direto na nossa cabeça, o pessoal joga uma lona por cima. Eu não sei se isso ajuda ou atrapalha, né? Mas o pessoal lá busca Deus assim, dá tudo certo, não é verdade? Mas, obviamente, se nós podemos organizar isso, por que ficar passando calor, não é? Se não fosse possível, nós passaríamos calor e estaria tudo bem, não é verdade? Mas... então, se você quer ser usado por Deus aí para o seu irmão não ficar com a cabeça quente, deixa Deus te usar. Então, o Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 17, a palavra de Deus diz assim: e da multidão saiu e disse, mestre, eu trouxe o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaço, ele espuma a boca, arranja os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondeu-lhes e disse, ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando vocês sofrerão? Traz-me ele. E eles o trouxeram. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caiu endemoniado por terra, e revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo sucede isso? E ele disse, desde a infância. E muitas vezes se joga no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entres mais. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e o menino ficou como morto, de tal maneira que alguns achavam que tinha morrido.
Mas Jesus, tomando pela mão, o levantou. E quando entrou em casa, no particular, os seus discípulos lhe perguntaram: por que nós não pudemos expulsar? E ele lhe disse: porque essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Eu gosto de olhar para esse texto e fazer uma reflexão sobre a vida de um cristão. Nós temos aqui um cenário que nós temos um pai e um filho. E o texto mostra que o pai já há muito tempo deve ter buscado muitas soluções para que o seu filho pudesse ser livre ou curado, ou tivesse seu problema pelo menos amenizado. E ele não conseguia. E o texto também mostra que aqui o ministério de Jesus estava ganhando escala, onde já estava ficando definido que os seus discípulos, já cooperavam com ele ministerialmente, e que a multidão já sabia disso. Por quê? Porque quando o pai chega no meio da multidão, ele chega para Jesus já meio que se desculpando. Ele fala assim: mestre, olha, eu não estou querendo, eu vou parafrasear para a nossa linguagem aqui, tá? Eu não estou querendo, atravessar a sua liderança, eu não estou querendo passar por cima dos seus discípulos, mas eu já levei ele para os seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsá-lo, eles não conseguiram curá-lo, eles não conseguiram resolver o problema. Por isso eu estou aqui falando com o Senhor. E aí Jesus esbraveja e fala assim: ô geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Tragam-me o menino. E quando ele traz o menino, Jesus faz uma pergunta e fala assim: faz quanto tempo que isso acontece? E o pai disse: desde a sua infância. Ou seja, desde que ele era pequeno. Agora, imagina só a vida desse pai. Ele não conseguia esconder o problema dele, porque fala a verdade, às vezes nós, diferente desse pai, temos alguns problemas na nossa vida, seja no seu casamento, seja na sua saúde, nas suas finanças, que dá para esconder, que as pessoas que estão à sua volta, elas não conseguem perceber. Mas esse pai não conseguia, não tinha jeito, porque o texto fala que o menino se agitava, e quando tinha fogo ele se jogava no fogo, onde tinha água ele se jogava na água. Fala que ele espumava a boca, fala que ele rangia os dentes. Então, era constrangimento atrás de constrangimento para esse pai. Imagina só a situação disso. Imagina se o filho fosse teu. E ele chega no meio da multidão, ele vai falar com Jesus, ele já começa pedindo desculpa. E aí Jesus faz uma pergunta para ele, ele prontamente responde. E aí Jesus fala assim: faz quanto tempo que isso acontece? Ele vai falar: Jesus, desde a infância. Me ajuda. Se o Senhor pode, tem compaixão de nós. E aí Jesus olha e fala assim: se podes, se tu creres, ou seja, se você tiver fé, tudo é possível ao que crê. E esse pai, num ato de desespero, mas também de humanidade, o texto fala que com lágrimas ele clama: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, ele está tão ali assim, que ele já fala assim: eu creio prontamente, mas depois ele já complementa a frase: mas se faltar um pouquinho, me ajuda, não deixa eu ter incredulidade, me ajuda, por favor, na minha incredulidade. Tipo, sabe quando pergunta: você acredita em Deus? Você fala: claro que eu acredito, mas, você dá uma complementadinha. Foi isso que o pai fez. E Jesus, ele vai, ele repreende aquele espírito, e o menino fica livre, e depois a festa vai acabando, a galera vai indo embora. E aí o texto fala mais tarde, na casa, sabe quando você está numa festa com seu filho faz bagunça, e ele sabe que o tempo vai fechar em casa, e aí durante a festa ele fica meio que fugindo de você, mas aí na hora que entra no carro, ele já quer justificar, fala: pai, sabe o que aconteceu? Então, pai, ele tenta já se desculpar, vou tentar amenizar a situação, porque às vezes até chegar em casa, no quarto, a situação vai melhorar para mim. Os discípulos vão ali chegando para Jesus em particular, o texto vai falar, e eles falam assim: mestre, por que é que nós não conseguimos? Em algumas versões, por que é que nós não pudemos expulsá-lo? Isso mostra um pouco de frustração,
mas ao mesmo tempo também de receio de terem feito algo errado. Porque, como eu disse, nesse momento no ministério de Jesus, os discípulos também já curavam os enfermos, os discípulos também já libertavam os oprimidos pelo diabo, os discípulos já pregavam as boas novas. Então, o texto fala que o Pai foi primeiro nos discípulos. Então, era normal, era comum isso no dia a dia, no ministério deles. Eles estavam aprendendo com Jesus, Jesus estava ensinando, treinando e empoderando eles para que eles ajudassem no ministério. E aí Jesus olha e fala assim: porque essa casta de demônios não sai de maneira nenhuma. E eu fico imaginando eles escutando isso. E aí eu fico imaginando a nossa vida, porque, fala a verdade, eu não sei se você foi sempre cristão, ou se você ainda está meio cambaleando, ainda não decidiu por Jesus de uma maneira direta, mas o que o texto está querendo dizer aqui? Quando Jesus ele dá uma sentença dessa, porque de maneira nenhuma isso seria resolvido por vocês, ele está dando uma sentença para nós. Ei, psiu, vocês que às vezes vão atrás de signos, de horóscopos, de pessoas que leem a sua mão, vocês vão atrás dessa religião, dessa magia, desse trabalho, vocês procuram isso, vocês procuram receitas de banho, vocês procuram receitas de chá. Ei, psiu, preste atenção, não tem nada que vá resolver o seu problema. É isso que Jesus fala. Só que para nós que somos cristãos, ele continua e nos dá esperança e graça de algo que é super acessível para nós. Ele fala assim: exceto por meio do jejum e da oração. Isso é interessante porque quando nós vamos estudar os evangelhos, o evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 33 a seguir, Jesus ele é surpreendido por uma indagação. Os discípulos de João, eles chegam para Jesus com alguns fariseus. Se vocês quiserem projetando os textos conforme eu for falando, pode ir projetando. Eles chegam para Jesus, eles falam assim: Jesus, os discípulos de João, eles oram, eles jejuam. Os fariseus também, mas os seus não. Os seus discípulos comem e bebem. E isso não foi um elogio, É a mesma coisa de falar assim, Ó, pastor Luiz, seus filhos são uma bênção, Diego, Adriana, seus filhos são uma bênção. Fernanda, já os seus, É isso que eles estão querendo dizer aqui. Olha, os discípulos de João jejuam, os fariseus jejuam, mas os seus não, os seus comem e bebem. E aí Jesus fala assim: sabe por quê eles ainda não jejuam? Porque o noivo está com eles. Mas quando o noivo for retirado deles, nestes dias eles jejuarão. Isso mostra uma explicação excepcional, que Jesus ele veio de fato em carne, e foi provado nas mesmas privações, necessidades e tentações que eu e você. Por quê? Quando Jesus expulsa essa casta de demônios que não sairia de maneira nenhuma, exceto por intermédio de jejum e da oração, o que isso significa? Significa que Jesus já tinha passado por esse processo. Como é que ele começa o ministério dele? Ele é batizado no Jordão. Quando ele sai do Jordão, o que acontece com ele? Ele é impelido pelo Espírito para onde? Para o deserto. Para quê? Para ele iniciar o ministério dele. Como é que ele inicia o ministério dele? Jejuando. Então observa, Jesus já tinha passado pelo processo, os seus discípulos ainda não. Por quê? Ainda não tinha chegado o momento deles jejuarem. Então Jesus, ele dá esperança para eles. Eles falam: isso não iria acontecer de maneira nenhuma. Vocês não conseguiriam resolver isso de nenhuma maneira, exceto por meio do jejum e da oração. Então, comece a observar agora. Às vezes, faz quanto tempo que você luta com um determinado vício ou com uma determinada fraqueza? Não é verdade? Às vezes a nossa vida parece uma montanha russa, A gente consegue ficar 3 meses, 6 meses, 1 ano, nossa, estou conseguindo cair de novo.
E está lá aquele problema, aquele mesmo problema, né? E seu casamento vive de crise em crise, não é nem de glória em glória, né? Sai de uma crise, respira um pouquinho, já entra em outra. E aí você fala, meu Deus, mas meu casamento nunca vai ficar bom, nunca vai melhorar, né? Às vezes você nunca conseguiu estabelecer um relacionamento com seu pai ou com seu filho, não é? Às vezes você tem uma dificuldade financeira, né? As pessoas olham para ele e falam assim, ó, agora até dá para fazer negócio com ele, porque ele está bem das pernas, mas cuidado, porque você já quebrou umas 6 vezes, sabe ou não? Por quê? Nunca consegue ter constância, está sempre com dificuldade. E aí você vai falar assim, pastor, mas por que é que isso acontece, né? Eu vou no culto, eu vou na célula, eu leio a minha Bíblia, eu oro, e glória a Deus por isso. Mas o texto está mostrando aqui que para algumas situações, veja, se a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e dominadores deste século, nós estamos falando de um entrave espiritual. Se nós temos um entrave espiritual, nós temos que fazer uso de armas espirituais. E aí às vezes eu recebo pastores, e às vezes eu recebo casais, e aí a pessoa fala assim, pastor, eu já fiz de tudo. E na maioria das vezes eles estão mentindo. Às vezes eles, para não falarem assim, eu não quero fazer mais nada, sabe ou não? Eu não quero pagar o preço, eles falam assim, eu já fiz de tudo. E aí você pergunta, como é que está a sua vida de oração? Não, está legal, eu oro. Como é que está a sua vida de leitura da palavra? Não, está legal. E sua vida de jejum? Jejum? O que é isso? E aí tem uns que ainda falam assim, misturam, né, às vezes por falta de conhecimento, misturam jejum com voto. E aí fala assim, não, estou de jejum faz 1 ano. Como? Não, de internet. Ah, sério? Não vejo Netflix. Nossa, que legal. Né? Não, eu estou com jejum de celular, sabe ou não? Não, veja gente, é um voto e é válido. Mas jejum, biblicamente falando, está totalmente ligado à alimentação. Jejum, alimentação. Voto, ok. Pastor, vou fazer um voto de não ver internet, Instagram, redes sociais, 1 ano. Ok, é um voto, não tem problema. Pastor, vou fazer um voto de não usar sapato. Tem gente que faz, não é verdade? Pastor, vou fazer um voto de raspar a cabeça. É um voto, ok, não tem problema. O que eu estou falando é que aqui eu estou falando de jejum. Eu não estou falando de voto. E aí, né, eu escutei muitas pregações no início da minha conversão da missionária Valnice Milhões. E ela fala algo muito interessante. Ela fala assim, a carne nunca converte. Ela tem que ir para a cruz todos os dias. E ela sempre vai gritar. Por quê? Ela quer o que é dela. O que é da carne? O prazer, a sensação, o gosto, né? E aí às vezes a gente escuta das pessoas assim, pastor, sabe por que eu não jejuo? Por quê? Pai, me dá uma dorzinha de cabeça. Sério? Sério. Pastor, sabia que eu não jejuo? Por quê? Me dá uma fome. Sério? Você está de brincadeira comigo? Ainda bem que você não foi glorificado ainda, não é verdade? Ainda bem, né? Você é de carne e osso, glória a Deus por isso. Mas veja, quando nós falamos de jejum, literalmente nós estamos falando de mortificar a nossa carne, de colocar a nossa carne no lugar dela, né? Onde nós deixamos de ter um momento de termos o pão da terra para que nós possamos receber apenas o pão do céu, ou seja, uma comunicação direta, sem ruído, sem interferência, direto com o nosso Deus. Eu me lembro que eu comecei a praticar isso desde o início do meu ministério, né? Então, desde lá, eu me converti, no máximo, não chegou a dar 3 anos depois, eu já estava nas primeiras experiências de jejum, né? E observe que, quando nós falamos de fé, de jejum, né? Nós estamos falando diretamente em entender que nesses momentos, quem nos sustenta é o próprio Deus. Eu lembro que às vezes na igreja, lá em Marília, as pessoas já faziam 21 dias, 40 dias, né? E aí eu falei assim, já vou começar com força, né? Todo mundo fazendo 40, 21, né? Eu não vou falar que eu vou fazer 1 dia, né? Tirar o almoço, olha que ridículo, não é verdade? Aí eu falei assim, eu vou logo fazer 1 semana, né? E eu comecei meia-noite. No outro dia, 2 horas da tarde, mas estava uma dor de cabeça, mas eu falei, meu Deus do céu, não é possível, né? E eu não aguentei chegar na janta, eu falei, cara, mas eu não acredito, o que é isso? Né? Mas aí veja, a motivação errada.
Eu ainda não tinha entendido por que eu estava fazendo aquilo. Eu queria ir no meio do cardume. Está todo mundo indo para lá, eu vou também. Então entenda que nós estamos falando que são aplicações e práticas de disciplinas espirituais. O que o texto está querendo dizer aqui? Que se você tem uma boa vida de oração, continue com ela, não tem problema. Se você tem uma boa vida de devoção, de leitura da palavra, não tem problema. Os discípulos já tinham isso. Só que o que eu estou falando é que para algumas situações determinadas na nossa vida, eu acredito que você também tem a sua, porque eu já tive várias na minha vida, né? A gente fica, parece que andando no deserto naquela situação, né? Fica dando um monte de volta. E parece que a gente reprova e fica dando mais uma no mesmo lugar, né? Chega a dar desespero, dá raiva, depois dá desânimo, aí você chora, e você não consegue. Para essas situações que eu quero chamar a sua atenção, que é o que está acontecendo aqui, com esse pai, um problema assustador, tirava o sono, que desespero. E Jesus fala assim: ei, isso aí não vai se resolver de maneira nenhuma com vocês. O que ele estava querendo dizer? Vocês ainda não podem resolver essas situações. Por quê? Porque essa casta de demônios aqui só sai por intermédio do jejum, da oração. Então para vocês aqui ainda não. Só que às vezes nós temos que ter maturidade, porque hoje eu sei que a internet é uma bênção, né? Só que a gente sabe que ela deu voz para todo mundo, não é verdade? Até para os idiotas. E aí o problema é as pessoas que são cristãs, entre aspas, que seguem eles, não é verdade? E aí eles vão falar assim: o véu se rasgou, aleluia, glória a Deus, é verdade. E agora eu tenho livre acesso a Deus, glória a Deus, é verdade também, não é? Olha só agora, né? Não preciso mais de ninguém, está equivocado, mas ele continua, né? Aí ele fala assim, você pode ir seguindo lá. Primeiro que essa pessoa, a maioria dela já está assim, né? Escorpião, né? Sou de virgens, né? O pessoal, eles falam que creem em Deus, mas tem uma fezinha lá também, né? No misticismo. E pode perceber que é assim. Mas, o que está acontecendo aqui? Eles falam algo sem assumir a responsabilidade. Por quê? Da mesma maneira que nós temos o bônus, nós temos o ônus. Quando nós vamos estudar a história, antigamente, quem jejuava eram os profetas. Quem jejuava eram os sacerdotes. Pontualmente a nação foi incumbida de jejum, como em Ester, como em Nínive, pontualmente. Mas em toda a história, em vários períodos, era incumbência do profeta. Só que agora o véu se rasgou. Glória a Deus por isso, amém ou não? Mas quem tem que jejuar agora por você? É você mesmo. Agora é você. Aí o amém dá uma diminuída, não é verdade? Mas é assim. Por quê, gente? Onde tem bônus, tem ônus. E nós temos que assumi-los. Porque às vezes a gente fica com aquela igreja só assim, não faz isso, não pode, não pode, não pode. Não é chato, não é? Então eu estou falando para vocês não só podem, como devem jejuar. Devem matar a carne, devem mesmo ter uma dorzinha de cabeça, deixa dar uma baixada na pressão, não tem problema, coloca um salzinho na língua lá que dá um up depois, né? Temos médicos na igreja disponíveis para ajudar durante o jejum, nutricionistas, olha só que bênção, para poder te auxiliar. Por quê? Para que você possa acessar essa nova unção, para que você possa entrar no novo de Deus na sua vida, para que você possa romper esse ciclo de entraves, de dificuldades, para que você possa literalmente passar de fase nessa área da sua vida que você tem dificuldade. E aí Deus vai alinhando a nossa motivação. O Sermão da Montanha, Jesus ele diz assim, em Mateus 6, no capítulo 17 e 18. Ei, quando vocês, eu vou trazer para a nossa realidade, tá? Quando vocês forem jejuar, não fica com aquela cara de doente, de anêmico, para os outros ficarem com pena de você. Não faça isso. Antes, lava o seu rosto, joga um olhinho na sua cabeça, né? Para que as pessoas não saibam que você está jejuando. Afinal, isso para nós não é motivo de vergonha nem de tristeza, muito pelo contrário. A palavra de Deus diz assim, porque o seu Pai, que está te assistindo em secreto, Ele te recompensará. E eu gosto do secreto, porque é lá que Ele te recompensa, mas é lá que Ele vai te exortar. Por quê?
Jejum tem a ver com arrependimento, coração quebrantado, contrito. E eu me lembro que uma época, a igreja estava crescendo muito e eram muitos casamentos, sabe? E eram muitas festas de empresa, aniversários de empresa, inauguração de empresa, convenção e casamento em buffets. E eram aqueles banquetes, aquelas coisas que você via só naquele evento. E aí Deus tinha me pedido para eu tirar um tempo de jejum e oração. E aí eu fui para o meu secreto, eu peguei a minha agenda, né? Naquela época ainda não tinha essa agenda no celular, não que eu sou velho, que a tecnologia está avançando muito rápida, né? Então era aquela agenda de papel ainda. E aí eu comecei a olhar e falei assim, nossa, mas se eu fizer nesse período aqui, vou perder esse casamento, vou perder essa festa, nossa, que eu vou perder essa, nossa, cara, esse buffet aqui. E eu estava sozinho. Cara, mas de repente me veio uma vergonha. Sabe quando você toma um pito em público assim? E você não sabe onde você enfia a cara? Foi o que aconteceu comigo, mas eu estava sozinho. Foi tipo um tapa sem braço do Espírito Santo, sabe? Aí eu fechei a agenda assim, eu falei, meu Deus. Foi mais ou menos assim, cara, você está falando que você quer me buscar. Você está falando que você quer renunciar. E você está escolhendo uma data que você não vai ter que renunciar nada. Eu falei, Jesus amado, que vergonha. Mas mais uma vez, a motivação estava errada ainda. Entende? Eu ainda não tinha entendido que era um privilégio. Eu ainda achava que eu estava perdendo. Não tinha virado a chave ainda. Eu não conseguia compreender ainda nos detalhes. Só que, como eu disse, o jejum é praticado pelos pais da fé, pelos profetas, pelos reis, pelos sacerdotes. E quando nós vamos estudar o capítulo de Isaías 58, ali está falando do jejum que Deus vai receber e do que Deus não vai receber. E quando você consegue alinhar a sua motivação correta, quando você consegue entender de fato o porquê você está fazendo, quando você consegue esquadrinhar o seu coração com o de Deus, onde Deus consegue alinhar os propósitos dele com você, é maravilhoso, porque o profeta Isaías vai dizer assim, então romperá a tua luz como a aurora, a tua cura apressadamente brotará, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás o Senhor e te responderá, você gritará e ele dirá, eis-me aqui. Se será tirado do meio de você o jugo e o estender do dedo e o falar iníquo, eu vou abrir a sua alma ao faminto e vou te fartar essa alma aflita. Então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, Ele fartará a tua alma em lugares áridos. Ele fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procedem edificarão antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de roturas e restaurador de veredas. Queridos, eu acho lindo isso, porque isso fala que quando Deus ele recebe o seu jejum, quando o seu coração está alinhado com o dele, quando o seu coração está alinhado com o coração de Deus, ele enxerga a verdade no seu coração, ele enxerga que a sua motivação é correta, ele diz assim, que ele vai fazer resplandecer a aurora dele sobre a sua vida. Ele vai falar que as suas trevas terá luz, e que a sua escuridão será como meio-dia, ou seja, não haverá trevas nem escuridão na sua vida. Ele diz que Ele te guiará continuamente, ou seja, Ele vai falar o passo que você precisa tomar, Ele vai te falar sobre as decisões que você precisa tomar. Fala a verdade, quantos de nós não começamos uma segunda-feira assim? Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Meu Deus, como é que eu vou resolver esse problema? Jesus, como é que eu vou resolver a situação? Jesus, como é que eu vou fazer isso? Jesus, como é que eu vou fazer aquilo? Meu Deus, como é que eu vou resolver aquilo outro? Como é que eu vou pagar aquele boleto? Como é que eu vou resolver aquela situação da minha empresa? Meu Deus, como é que eu vou fechar esse negócio? Eu preciso fechar esse negócio. Ei, o texto diz que quando ele recebe o seu jejum, ele te guiará continuamente. Imagina, você não tem dúvidas do seu próximo passo, porque você vai estar sendo guiado por Ele.
Quantos de nós às vezes falamos assim, nossa, estão fazendo uma injustiça comigo. Nossa, parece que todo mundo me persegue, não é verdade? Até se faz um pouco de Peter Pan, né? Aquela síndrome de Peter Pan. Mas a gente começa a falar, mas o que o texto diz? Que a justiça dele vai na tua frente. Ou seja, ele vai te justificando por onde você passa. E aí o pessoal pode ter uma ideia magnífica e falar assim, já sei, eu vou pegar pelas costas, eu vou atacar no ponto cego dele. E aí o texto diz que a glória dele é a sua retaguarda. Ou seja, Jesus ele vai te blindando por todos os lados, ele vai trazendo para você, o texto diz que ele vai despedaçar o jugo. Ele vai despedaçar o dedo que aponta e o falar iníquo da nossa vida e daqueles que falam contra nós. E a parte mais linda que me emociona, quando eu olho para os meus filhos, eu já escutei de tantos casaizinhos novos assim, eu nem sei se eu quero ter filho, porque eu tenho medo de colocar meu filho nesse mundo, os dias são tão maus, as ideologias estão se multiplicando, a violência está se multiplicando, vai que acontece alguma coisa com meu filho, vai que o meu filho se perde, vai que o meu filho se corrompe. Às vezes nós olhamos para os nossos filhos, dá uma insegurança, não dá? Tipo, o que vai ser da vida deles, né? Como é que vai ser a vida deles? E quando eles tiverem filhos, meu Deus, o que vai ser da vida dos meus netos? A gente começa a entrar em desespero. Mas o texto aqui, ele é maravilhoso porque ele diz assim, aqueles que procederem de ti, ou seja, a tua posteridade, será fortificada pelo Senhor. Ele vai trazer fundamentos e vai fortalecê-los. E olha que interessante, ele fala de geração em geração. Ou seja, ele não está falando só dos filhos, ele está falando dos netos, ele está falando dos bisnetos. E ele continua, ele diz assim, eles serão conhecidos como reparadores de brechas, restauradores de ruínas. Ou seja, imagina que coisa linda, né? Eles falando assim, nossa, porque o Deus dos meus avós, imagina isso. Imagina isso, Fábio, a sua neta falando assim, o Deus do meu avô, ele me ensinou que curava, que libertava, que reparava as brechas, que consertava, que fazia acontecer, que trazia justiça, que a glória dele era a retaguarda. E é verdade, por quê? Porque assim como foi na vida dele, está sendo na minha vida. Assim como foi na vida dele, foi na vida dos meus pais. Assim como ele foi na vida dos meus pais, ele está sendo na minha vida. Olha que interessante, o texto diz que o Senhor fará assim. São promessas. Mas são promessas que são muito condicionais. Que às vezes nós tentamos tirar do contexto, e o contexto é claro. São promessas para aqueles que Jesus recebe o jejum. Que tem a motivação correta. Que está alinhado. Você precisa entender que é um privilégio. Não é um peso. Nunca foi. E fala a verdade, às vezes a gente está atrás de tantas coisas, não é? Já tentei tanto, pastor, já paguei tanta mentoria, a empresa não sai do buraco. Já fui ser atendido por tantos líderes espirituais aí de tudo quanto é tipo de religião e não aconteceu nada. E Jesus fala, de maneira nenhuma será resolvido ou seria resolvido isso. E ele abre uma exceção, exceto por meio do jejum e da oração. Sabe, às vezes está faltando isso. Está faltando a gente praticar as disciplinas espirituais completas. E nós sabemos que 90% da população é saudável. Mas nós sabemos que tem aqueles que têm algumas debilidades. Mas aí vai do seu entendimento. Tem um colega lá de Marília que ele tem um problema de glicemia. Sério mesmo. Aqueles lá que se não põe uma balinha na boca ou coloca alguma coisa na língua, desmaia.
E ele falou assim: pastor, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Porque está todo mundo fazendo um monte de coisa e eu não consigo. Aí eu falei: cara, Jesus conhece a sua alimentação. Falei: ora, busque em Deus algo que te custe, né, e faça. Mas que também não vá prejudicar a sua saúde. A gente não quer prejudicar a saúde de ninguém. E aí ele falou: já sei o que eu vou fazer. A partir de hoje eu vou ficar 1 ano sem açúcar. Olha que interessante. Vocês entendem que quando a pessoa entende o propósito, ela não vai colocar obstáculo? Eu tenho tantos amigos que fizeram, pilotos de avião, cirurgiões, servente de pedreiro, gente. Por que você falou isso, pastor? Porque às vezes o pessoal fala assim: pastor, é que meu trabalho é pesado, mas que o dele não é. No sol, subindo com massa no ombro, sobe e desce, sobe e desce. Fala a verdade. É um privilégio. E faz você acessar coisas que uma boa parte dos cristãos não tem acesso. Porque aqui eu não estou falando de salvação. Salvação é de graça, nós sabemos disso, porque Jesus pagou o preço. Aqui eu estou falando de unção. Estou falando da unção que despedaça o jugo. Da unção que faz a cura brotar rapidamente. O texto diz: a cura apressadamente brotará. Falando de despedaçar essas castas de demônio que às vezes ficam nos segurando e nos fazendo sofrer tanto, não é verdade? Crises emocionais. Eu amo o texto que Jesus ensina de jejum, porque ele é tão rico em detalhes. Jesus, ele mostrando nessa unção de quem ora, de quem jejua, de quem tem uma motivação correta. Ele olha para o menino no chão, estribuchando, espumando pela boca, o texto diz. E ele fala assim: saia dele e não volte mais. Veja que está falando de uma libertação completa, de algo genuíno e contínuo. Fala a verdade. Quantas vezes nós caímos e caímos de novo no mesmo problema? Quantas vezes a mesma situação fica nos perseguindo? Mas o texto aqui está falando de algo que é contínuo, que é definitivo. Algo exclusivo para quem tem essa prática. Claramente ensinada por Jesus. Claramente ensinada por Jesus. Eu me lembro que em 2012 ou 13, nós ainda tão imaturos, né, mas apaixonados por Jesus, orava e não tinha nem dimensão do que estava orando, jejuava, né? E na época os pais ficavam bravos que a gente estava jejuando, aquela loucura. Mas a gente só queria mais de Deus. A gente orava: Jesus, expande o teu reino aqui na nossa cidade, que as trevas retrocedam, né? E era aquela loucura. Mas veja, nós éramos numa igreja batista, tradicional. Malemar se falava do Espírito Santo, de demônio era proibido. Ninguém falava nada, né? O pessoal ia pregar, pulava esses textos que falavam de demônio, porque como é que ia explicar? Mas teve uma situação em uma célula nossa, e ligaram para a gente: pastor, aconteceu um problema aqui, pelo amor de Deus, volta aqui. E era do outro lado da cidade. Uma mulher quebrou uma cadeira com uma mão só, não sabe o que a gente faz, aquela loucura. Aí a gente saiu, atravessou a cidade, chegamos lá. A mulher, ela fazia trabalho com magias e ela estava fazendo ali um processo, né? Como se fosse um processo, vamos chamar assim. E estava no último ritual para ela conseguir ter o título de bruxa. E ela precisava ficar num quarto fechado, escuro, né? Fazendo as necessidades no corpo, defecando e urinando nela. E ela tinha que tomar uma taça de sangue por 7 dias. E no 7º dia ela precisava comer um feto abortado de 7 semanas. E ela fez o ritual ali, mas no último dia ela não conseguiu comer o feto. E aí a vida dela virou de cabeça para baixo. Por quê? Porque aí quem ia trazer ali uma unção para ela, não sei nem se é unção que fala, mas tipo uma autorização para que ela fosse ali uma bruxa regional, acho que é assim que fala. Ela pegou
e falou: agora os demônios vão te matar, vão acabar com você. E veja, como eu disse, naquela época, né, eu estava finalizando o meu primeiro período de 40 dias, tinha acabado, fazia pouquinho dia, sem saber de nada, aquele negócio, mas sou apaixonado por Jesus. E aí ela começou a contar aquilo, começou a dar um temor no meu coração. Eu falei: meu Deus do céu, isso é verdade. Porque veja, ninguém estava filmando, ninguém queria ibope com isso. Era uma família, estava só nós lá. E aí eu falei: será que é verdade? Será que não é? Descobrindo ainda as coisas. Aí de repente ela falou assim: porque ele disse que a minha filha seria atormentada, e minha filha não consegue dormir, faz meses que ela não dorme, ela não prega o olho 1 minuto à noite, ela é super agitada. De repente, uma menininha de 7 anos, ela sai do quarto, parecendo um gato, ela pula no sofá, bate os pés na porta e sobe em cima do móvel. Eu olho aquilo, eu falo: meu Deus do céu, parece um filme isso. Uma criança, 7 anos, e aí ela cai. Eu falei: meu Deus, e agora? Né? Eu quase que eu falei: eu vou embora. Não é verdade ou não? Vou embora, não é? E uma das experiências mais lindas que eu tive com Jesus, porque foi a primeira, e já chegou arrebentando tudo. Tipo, não foi tipo uma febre primeiro, sabe? Não, vai orar por cura, orar por um paralítico logo. Não deu para orar para quem estava com dor de cabeça, quem estava com febre. Aí eu falei: meu Deus, e agora? E aí a menininha estava assim, e aí eu me lembrei dessa passagem, e o texto parece que saltou diante dos meus olhos, e eu lembro: essa casta só sai por meio do jejum e da oração. E ali eu olhei para aquela menininha, olhei para ela, para o marido, fizemos a libertação nela. Depois dos maridos, ela começou a falar: pastor, já tomei banho disso, fiz receita disso, já mandaram eu fazer chá disso, isso aqui. Eu falei: meu Deus do céu. E aí a menininha ali, e a menininha me chamando a atenção, porque era uma criança, gente, era uma criança. Aí quando eu fui orar para a menininha, eu falei assim: sai dela em nome de Jesus e não volte nunca mais. Aquela menininha caiu no chão, ficou estirada assim. Depois ela levantou, sentou e começou a chorar. No dia seguinte a mãe fala assim: eu nunca vi a minha filha dormir tão gostoso que nem ela dormiu essa noite. Essa família foi salva, foi restaurada, foi restituída. Depois eles se tornaram líderes de casais. Depois eles abriram uma célula, eles foram hospedeiros de célula. Engraçado, porque a célula era no fundo, né? E no fundo tinha uma varanda e tinha um quartinho. E aquele quartinho era o quartinho que ela tinha ficado fechada, que ela tinha que fazer as necessidades ali, tinha que fazer aquele ritual que não foi completado. E ali na casa dela nós pudemos ver a casta de demônios ser destruídas, aquela família ser liberta, o jugo ser despedaçado, aquela família ser uma bênção, e nós podemos ver a família crescendo. Hoje a filha também é casada, né? Ele abençoou muito aqui os nossos homens, né? Os nossos primeiros encontros de homens aqui, de homens e de rapazes, ele que trabalhou no som, ele que serviu no som, o Arnaldinho lá de Marília, uma bênção hoje. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque o mundo espiritual é muito real. Às vezes a gente dá tanto murro em ponta de faca porque a gente acha que é no network que a gente vai resolver as coisas. A gente acha que é na estratégia. A gente acha que é na inteligência. Não. É contra principados e potestades. Sabe, eu não sei você, mas talvez você enfrenta tantos e tantos problemas iguais. Observe o texto, é o mesmo problema. A gente passa de tantas, mas parece que um fica. A gente não consegue resolver aquilo, mas quem sabe hoje o Senhor não quer que seja um dia de basta na sua vida. Quem sabe hoje o Senhor não quer falar para você assim, ó: seja liberto desse vício e não volte para ele nunca mais. Quem sabe hoje o Senhor não quer falar para você assim: tenha o seu casamento restaurado hoje e não sofra mais por causa disso. Quem sabe o problema é financeiro e Deus deu um basta hoje nesse problema. Quem sabe hoje você pode se reconciliar com seu filho. Quem sabe hoje você não pode se reconciliar com seus pais. Quem sabe hoje não é o dia que o Senhor escolheu para você se apresentar com uma posição diferente na frente dele.
Veja que eu quero chamar daqui a pouquinho vocês para virem aqui à frente, mas eu não quero que vocês venham apresentar as causas de vocês simplesmente, porque o texto aqui ele fala muito mais do que apresentar um problema. Está falando de você se posicionar, de você fazer coisas que você ainda não fazia, porque ei, veja, o noivo já foi arrancado de nós. Nestes dias jejuarão. Nós estamos no período de oração e de jejum. Todos os avivamentos que aconteceram na história foram regados por oração, jejum, leitura da palavra e arrependimento. Ei, veja que o Espírito Santo, ele está gritando hoje. Ele está nos chamando hoje para vivermos algo que nunca vivemos. Talvez você ainda não percebeu, mas você está a um passo de viver uma história linda com Jesus que você ainda não viveu. Você está a um passo de experimentar o mais de Deus na sua vida. Você está a um passo de conseguir se livrar desse jugo que fica te perseguindo por todos esses anos. Por quê? Porque o Senhor já nos ensinou, agora só depende de nós. Então, enquanto a equipe de louvor começa a ministrar essa palavra, eu quero que você não venha apresentar suas causas simplesmente, mas se apresente posicionado. Fala: Deus, eu entendi que o Evangelho é completo, o Evangelho não pode ser manco. Eu entendi que tem coisas que dependem da minha posição, tem coisas que dependem do que eu vou fazer, para que eu possa acessar essa nova unção, para que eu possa acessar essas promessas que o Senhor tem para a minha vida. Eu vou precisar me posicionar, eu vou precisar colocar minha carne no lugar dela de uma vez por todas.